Hoje é terça, bom dia, eu amo vocês, eu acordo alegre, cheio de amor, já faço minha oração, levantando da cama pedindo para o Espírito Santo nos guiar neste dia. Vamos cantar então para Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Me ajude! O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que o seu reino de amor se estenda sobre a terra. E eu já falei para você que as leituras do Advento são lindíssimas, né? Onde você anuncia a vinda de Jesus que vai nascer. Isaías, capítulo 11, de 1 a 10, vai falar o seguinte: naquele dia nascerá uma haste do tronco de Jessé. Jessé é um dos filhos de Jacó. E a partir da raiz de Jessé surgirá o rebento de uma flor. O rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de discernimento, de conselho, de fortaleza, de ciência, de temor a Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pela aparência que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Ele fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos seus lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntos. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações e gloriosa será a sua morada. O Salmo vem confirmando isso e diz assim, Salmo 71, nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. O Evangelho de Jesus Cristo, Lucas 10, 21 a 24, naquele tempo Jesus exultou no Espírito Santo e disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse em particular, felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas quiseram e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. E Jesus já está nos dizendo, né, que muitas pessoas, aqueles profetas, aquele Isaías, quando ele vislumbrou Isaías 700 anos antes da vinda de Jesus, ele vislumbrou uma raiz, ele imaginava numa árvore de Jessé saindo um tronco, uma flor que saía então, aliás, um rebento que saía de uma flor. Então era Maria e Jesus, ele já... E dizia que nessa pessoa repousaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da justiça, o Espírito da paz, mas principalmente os dons do Espírito Santo, ciência, temor a Deus, conselho, sabedoria, discernimento, né? Todos os... E ele então, essa pessoa teria muito temor a Deus
e ele não ia decidir só pelo que via ou pelo que contavam para ele, mas a justiça estava dentro dele. Isaías, ele profetizava, então, que essa pessoa não julgava pelas aparências. E você conhece pessoas que julgam pelas aparências? A gente, às vezes, faz isso, né? Tentamos não fazer, mas Jesus nunca julga pelas aparências, né? Ele é o Deus que traz justiça para aqueles que são humildes, de uma ordem justa para aqueles que são pacíficos. E ele então, ele acaba com o mal, com o sopro dos lábios dele. Ele cinge a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. Ele é justo e fiel. Eu sempre falo para vocês, a coisa mais legal que tem foi que eu descobri que Jesus é fiel. Nosso pai não era fiel. Fiel, que eu digo, era fiel como ser humano, mas não como Jesus. Jesus, você pode confiar nele sempre, incondicionalmente, porque Jesus, ele tem as costas com a faixa da fidelidade, da justiça e da verdade. Então, se você ampara a tua vida em Jesus Cristo, você está amparado na verdade, na justiça e na paz. E ele fala, né, que até aquilo que é da natureza de Deus, como o urso e a vaca, o leopardo, a criança e a cobra venenosa, essas pessoas, por causa do Espírito Santo, vão poder estar juntas, né? O lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, o bezerro vai comer junto, então, com o leão, né? E a vaca com o urso. Então, isso significa que a criança de peito pode brincar na cova da cobra venenosa, porque a paz vai reinar sobre a terra, não vai ter morte, nem dano, nem doença, a terra vai estar plena do saber de Deus, como a água que corre o mar. E Jesus teve um entendimento, ele estava com os discípulos, e ele que queria estar dando, colocando a sua missão para os sábios, para os entendidos, para aqueles judeus que sabiam tudo de Bíblia, de palavra, ele teve um entendimento de que não era para esses que ele veio para os pequeninos, Senhor, e que então ele tinha Deus escondido desses sábios entendidos que estavam plenos dos seus conhecimentos humanos, no seu livre-arbítrio, encheram sua mente e seu coração com coisas humanas suas, como se fossem os próprios deuses. Desses, então, Deus esconde a verdade, Deus esconde a paz, Deus esconde a justiça. E Jesus ficou feliz quando ele descobriu isso. Eu te louvo, ó Pai, porque você não revelou a mim para os entendidos e sábios, mas o Senhor revelou o teu reino para os pequeninos desse mundo, porque esse foi do teu agrado. Então Deus se revela para as viúvas, para os órfãos, para os pobres, para os fracos, para os doentes, para os coxos, para os cegos. Então Deus, ele se revela para aqueles que têm um coração puro, que não estão pleno de si, dos seus conhecimentos, do seu livre-arbítrio cheio de coisas que a pessoa coloca dentro de si, né? E ele fala, ó Pai, ninguém pode me conhecer. Claro, só o Pai me conhece. E nem conhece o Pai ninguém, a não ser eu que sou o Filho. E também quem o Filho quiser revelar. O Filho que diz quem pode conhecer o Pai, o Filho que julga quem pode conhecer o Pai, foi dado ao Filho esse julgamento, né? Então não é para qualquer um conhecer o Pai, o Filho, é para quem é puro de coração. E ele se faz um elogio a ele mesmo, né? Ele diz, olha, vocês deem graças a Deus, porque vocês são felizes, porque muitas pessoas quiseram ver o que vocês estão vendo. Quantas pessoas sonharam? Desde a primeira página da Bíblia, Jesus é citado, vós sois a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Jesus, aquele que viria desde a primeira parte da Bíblia. E muitas pessoas quiseram ver Jesus, quiseram encontrar Jesus, quiseram tocar Jesus, quiseram ver o reino de Deus vivendo na terra, só que não puderam ver.
e acontece o que os discípulos estavam vendo. Então ele disse: vocês são muito felizes porque vocês estão vendo isso, porque muitos profetas quiseram também ouvir e ver o que vocês estão ouvindo e vendo e não puderam ouvir e ver Jesus Cristo, Deus Rei e Senhor nosso. Você acredita que Jesus é Deus? Como Isaías, que contemplou antes de Jesus vir, nós somos pós a vinda de Jesus, mas sim, na época que Jesus é Espírito, que Jesus é Igreja, que Jesus é Eucaristia, que Jesus já reina há 2023 anos desde a vinda dele a primeira vez, mas Jesus já existe para todo sempre. Você acredita na profecia de Isaías de que Jesus é justiça, paz, Espírito Santo cheio da verdade, do amor, da verdade, da justiça, da paz, que as pessoas podem estar juntas, o inimigo com o amigo, e que nada vai acontecer, como até eu vislumbro aqui, né, em Araras, né? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, porque a nós foi revelado, porque nós fomos abandonadas, sofridas, e nós foi revelado o Espírito Santo de Deus. Não é revelado aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos, aos sofridos. E aí então que você se eleva, se engrandece como uma pessoa que vê e ouve. Você pode ver e ouvir Jesus e ele falar isso para você, que você é um bem-aventurado. Sim, você pode ver e ouvir Jesus. Eu, na verdade, nunca vi Jesus, graças a Deus, porque diz que quem vê é muito forte. Mas eu já senti, já ouvi a voz, já senti a presença e a Eucaristia e tantas coisas mais. Você pode ver e ouvir Jesus, sim, se você quiser. Nunca vi Maria, mas já senti muito forte a presença de Maria, com sinais na minha vida, várias vezes, não foi uma vez só. Então, louvado seja Deus, que Deus, Jesus nos entregou o Pai e disse: Pai, pode se revelar a Cláudia, pode se revelar a cada um desses que estão ouvindo a palavra. Pai, eu já estou julgando eles, que eles são dignos. Pai, eu estou olhando para cada um deles. Pode se revelar para esse, Senhor. Eles não são sábios e entendidos, eles são pequeninos, eles são humildes, eles são mansos de coração. Pai, pode se revelar a eles. E o Pai diz para Jesus: Jesus, posso sim me revelar a eles e vou também dizer a eles que você é Deus, que você tem o Espírito Santo. É sim, Jesus, eu vou sim dizer para eles que você pode salvar a vida deles, a família deles, todos os filhos deles, os netos, sim. Então eles ficam conversando a respeito de você. E Jesus também vai te cobrar. Você está feliz que você me vê e me ouve? Você está feliz porque muitos quiseram, muitos querem e não conseguem? E você consegue, você está feliz? Louvado seja Deus, nosso Senhor. Amém.